Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Já há algum tempo que nós estávamos aqui presentes, pelo menos eu, e acho que é a primeira vez, inclusive, que faço com o Pedro e com o Mané neste novo formato, mas é sempre agradável nós podermos nos juntar para podermos falar mais um pouco sobre a lição. Mas antes de iniciarmos a lição desta semana e o programa das Palavras Cruzadas, vamos começar então com uma oração e a pedir ao Pedro que pudesse nos dirigir à oração. Ó Pai que estás nos céus, queremos agradecer em primeiro lugar a tua graça, o teu sacrifício e o teu amor por nós. Queremos pedir-te que neste momento que vamos estudar a tua palavra consigas tranquilizar os nossos pensamentos, desligar-nos da correria e do stress e ajudar-nos a sincronizar e a pensar sobre aquilo que tu queres falar-nos na lição desta semana. São as graças que te damos e as bênçãos que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a lição desta semana tem o título como Jesus, o sacrifício perfeito. Continuamos a estudar o livro de Hebreus, mas agora vamos tocar num aspecto que é muito interessante e que é fundamental para nós como cristãos e adventistas, em que nos vamos focar um pouco na questão da cruz. Mas eu ia começar pelo verso áureo que diz o seguinte: porque como uma única oferta perfeita para sempre os que estão sendo santificados. E depois, se nós continuarmos aqui a ler a lição, para a parte de introdução, há aqui uma parte que diz o seguinte, que eu achei muito interessante e até sublinhei, que é: para os judeus, a lei declarava que um homem pendurado num madeiro era amaldiçoado por Deus. Eu achei muito interessante esta parte aqui da lição, em que realmente, se nós olharmos para este versículo aqui em Deuteronômio, vemos que aquilo que eles achavam para os judeus, que um homem pendurado era amaldiçoado por Deus, e quando nós olhamos e vemos que aquele homem que estava pendurado veio exatamente fazer o contrário de que não era amaldiçoado por Deus, parece aqui uma contradição que depois nós vamos estudar ao longo da semana e perceber o que é este significado da cruz, o que é que simboliza, e sobretudo, para mim, o mais importante nestas lições, mesmo inclusive sendo o livro de Hebreus, que é um livro muito particular, é nós tentarmos colocar em aspectos práticos e no nosso dia-a-dia aquilo que nós estamos na lição. O que é que vocês acham, assim, uma breve síntese sobre a lição desta semana? Se calhar começava pelo Mané e depois iria ao Pedro para começarmos aqui a debater a lição. Olha, Bruno, bom dia, e é um prazer estar aqui convosco para mais umas Palavras Cruzadas, com esta lição que não deixa de ser um desafio. A lição desta semana, para mim, foi desafiante. Foi desafiante tentar compreender verdadeiramente aquilo que já ouvi falar muito ao longo destes anos que levo na Igreja Adventista, mas que não continua a ser fulcral no que nós acreditamos. E que continua também a dar-nos uma perspectiva macro, uma perspectiva alargada do que é este conflito ao longo dos séculos e de onde é que veio o propósito e qual é o início e o fim, digamos assim, podemos dizer em termos humanos. E achei curioso para já destacar aqui na lição de sábado, como tu já bem começaste por dizer, a lição de sábado remete-nos logo para o momento da cruz e para o momento do sacrifício de Cristo. E isto vai ao encontro do próprio título da lição, o sacrifício perfeito. E achei muito curioso perceber que os próprios cristãos iniciais tinham uma certa, eu vou utilizar palavras minhas, uma certa aversão ao momento da cruz, uma aversão ao sacrifício na cruz. Porque, como a própria lição nos diz, se nós encontrarmos nas próprias catacumbas os elementos, os desenhos, as pinturas iniciais, haviam diversos motivos, mas aquele que hoje em dia é quase identificado como um motivo, como o símbolo geral dos cristãos no mundo, naquela altura era algo que não era usado. Exatamente. Falava-se de pavão, falava-se
da coroa de louros, da recompensa, falava-se também, depois, mais tarde, do altar, dos sacrifícios, mas a cruz era omissa. E foi interessante logo, nesta lição de segunda-feira, de sábado, sim, ver para nós algo que é tão básico, digamos assim, tão central, que é o momento do sacrifício de Cristo por nós na cruz. O símbolo da cruz era algo que para os primeiros cristãos era algo que eles tinham dificuldade em compreender. E isso levou-me um bocadinho a pensar até que ponto é que nós também ainda hoje em dia temos alguma dificuldade em compreender o sacrifício. Eu acho que, sinceramente, que vamos sempre ter essa dificuldade porque a nossa mente é finita, a nossa mente é limitada. Mas, de qualquer maneira, a lição desta semana incide muito sobre isto. O sacrifício perfeito. E, ao falar neste sacrifício perfeito, e sem avançar muito, e dando já a palavra ao Pedro, o sacrifício tem uma razão de ser. E a razão de ser está no contrato, na aliança, no pacto inicial que existia. E esse pacto inicial que existia foi quebrado pelo ser humano. E a cruz, é preciso contextualizar a cruz nesse panorama geral do que é esta aliança entre Deus e o homem. Eu não sei, Pedro, o que é que achaste nestes primeiros passos introdutórios da lição desta semana? O que é que mais te chamou a atenção? Chamou-me a atenção isso que estavas a dizer, a aversão à cruz como um símbolo de vitória na igreja dos primeiros tempos, porque a morte na cruz era uma morte de desonra, de vergonha, era a morte mais humilhante, era o castigo mais humilhante, a pena mais humilhante que podia existir para os prevaricadores, para quem estava em falta, e estava longe de ser entendida como um sinal de vitória. Isto porque os cristãos originalmente falharam no entendimento das profecias e no entendimento das simbologias. A gente agora discute teologicamente, diz o tipo e o antitipo e tudo isso, mas a simbologia do santuário terrestre em espelhar o santuário celestial, falharam na interpretação ou ignoraram a interpretação das profecias, e a lição depois até nos mostra mais à frente isso, a forma até como Deus chegou a dizer ao Abraão: olha, o teu povo vai ser escravo por 4 gerações e isto e aquilo, e o povo de Israel foi surpreendido sempre, da mesma forma que em Jeremias e outros profetas avisou que no futuro ia acontecer eles serem castigados. Eles depois, quando o castigo vem, ficam todos muito surpreendidos e muito desorientados com toda a situação. E eu aí consigo estabelecer um paralelismo para os nossos dias. Nós entendemos, já não temos aversão à cruz, entendemos o simbolismo da cruz, da vitória sobre a morte e sobre o mal, mas continuamos sem entender a extensão total desses simbolismos e desse sacrifício. Julgo que é terça ou quarta-feira que vamos falar sobre isso. Fazer aqui também um parênteses sobre esta questão da necessidade do sangue e porque o sangue e tudo isto. Era o entendimento dos povos da época e também do povo de Israel, que a quebra de um pacto era penalizada com a morte. Com sangue, neste caso, poderia ser até o próprio criminoso ser condenado para apedrejamento, ou seja, qual for o tipo de morte, ou que tivesse que ele próprio dar animais em sacrifício. Havia que haver uma penalização, uma vida que teria que ser perdida em função da quebra de um pacto. Se nós recuarmos um pouco, isso começa logo no início. Deus fez um pacto com Adão e Eva, como fez com os anjos, como fez com toda a humanidade, e no caso deles especificamente a lei foi mais simplificada porque não havia o conhecimento do adultério nem nada dessas coisas, mas havia uma norma a cumprir, que era não comer daquela árvore. Enquanto vocês não comerem desta árvore, terão tudo da minha parte, a minha proteção, as minhas bênçãos, tudo e mais alguma coisa. Esse pacto foi quebrado, e a partir do momento em que esse pacto é quebrado, houve o sacrifício dos animais para eles descobrirem a vergonha deles. Também é outro paralelismo interessante. E depois, mais tarde, houve mais sacrifícios. Lembramos da história de Caim e de Abel, e por aí fora. Portanto, sempre que
que havia pecado, desobediência, sempre que havia separação entre o homem e Deus, havia uma vida inocente que era cobrada. E é nesse contexto que depois também nós temos que perceber todo, e que o povo de Israel só assim conseguia entender, porque estava rodeado por povos que era assim que viviam também as culturas ateias e os deuses deles, e todos tinham a mesma lógica, mas não tinham de facto a simbologia que tinha associada do santuário da terra, do santuário do céu e do cordeiro que haveria de ser Jesus. E isto na lição de sábado e domingo dá-nos esse contexto primeiro, explica-nos um pouco desse enquadramento legal. Até o Mané, que é jurista, se calhar interessaria mais dar aqui o input, se quiseres entrar, entras e explicas um pouco sobre a lei por tradição e a forma como isso afetava, faz-nos esse enquadramento, mas acima de tudo quer que nós pensemos no paralelismo entre o sacrifício do Cordeiro da Terra e o Cordeiro Celestial. E é engraçado que, deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, vocês estavam a dizer, e bem, que portanto houve uma aliança, que logo a primeira aliança aqui com Adão e Eva é quebrada, apesar de tu teres dito, e bem, eles até tinham um trabalho um pouco simplificado em relação ao nosso, porque só havia uma, digamos, uma norma que teriam que cumprir, e essa norma não foi cumprida, e automaticamente, ao haver a quebra da aliança, o que aconteceu? Tiveram que fazer teve que haver um sacrifício. E depois tu estavas a falar que, e avançando aqui um pouco na lição, porque para irmos ao encontro do sacrifício perfeito, portanto já reparámos, aliança quebrada, há sacrifício. Deixa-me só, Bruno, diz. Toma já o argumento. Quando eu disse norma, eu peço desculpa até para quem nos está a ver, pode ficar com a ideia de que tem a ver com a norma. Não, tem a ver com o espírito. O espírito é o de obediência e confiança em Deus. Claro, Deus pede-nos uma coisa, ou duas, ou três, ou 10, ou seja o que for, e o espírito que Deus quer avaliar é se tu confias em mim, se tu obedeces, se tu confias em mim, vai ser fácil cumprir este exatamente. Não foi uma imposição, digamos exatamente. assim. Portanto, não foi o ato. Eles tiveram o livre-arbítrio para escolher ou não. Exatamente. A norma existia precisamente, a norma foi criada precisamente para nós termos o livre-arbítrio de escolher obedecer ou não, confiar ou não. Mas, sim, mas ainda bem que realças isso, que é para ficar explícito. Eu estava-vos a ouvir, mas por outro lado eu também tenho, se calhar chamem-lhe defeito profissional, e isto para mim é muito interessante, porque nós temos várias palavras aqui. Nós temos concerto, aliança, pacto, e eu acrescentava uma por ser mais comum e se calhar mais perceptível para todos nós nos dias de hoje, que é contrato. Isto basicamente, um pacto, uma aliança, um contrato, e agora vamos pensar, nós pensamos sempre que contratos são compras e vendas. Não, aos olhos da lei portuguesa, civil, mundial, mas dos homens, o casamento é um contrato. Sim. E um contrato tem sempre umas características específicas. Exatamente. Tem sempre duas partes, pode ter mais, mas pelo menos tem sempre duas partes, e tem sempre um compromisso inerente, que é exatamente direitos e deveres de ambos os lados. Há uma parte que promete a fazer determinada coisa, ou a deixar de fazer determinada coisa, e a outra parte, por sua vez, aceita os direitos da outra parte e, por sua vez, compromete-se também num acordo que será benéfico para ambos. E o Pedro já falou nisto, e a lição de hoje desta semana fala-nos muito relativamente a isso, que era, para os povos de antigamente, um contrato era sagrado. Isto hoje em dia, à nossa sociedade, isto já não é bem assim. Nós fazemos tantos contratos, desde o passe, desde da casa, desde que... E já lidamos na nossa sociedade com tantos incumprimentos, às vezes até de outros para connosco, não é? Ou da nossa entidade patronal que incumpre connosco porque não nos paga ou que não nos presta as condições, ou dos bancos connosco, que nós já não temos este conceito de pacto, de contrato, de algo santo e sagrado e solene. Mas antigamente não. O contrato, uma aliança, um pacto que era feito entre duas pessoas, era algo sagrado.
Era algo sério, né? Algo muito sério. Algo que, quando eu ponho sagrado aqui, era na perspectiva de que poderia envolver, inclusivamente, a morte de uma das partes, caso, na maioria dos casos, quase não cumprisse. E nós vimos isto logo na lição desta semana, até na aliança entre Deus e Abraão, há esse ritual, há esse significado dos animais serem mortos, divididos em duas partes, e era-nos dito que era típico daquela altura, e as pessoas passarem pelo meio para se lembrarem das consequências que a sua falta àquele pacto iria implicar. Para nós hoje em dia, eu digo para nós, não estou a dizer que nós que estamos aqui, ou quem nos esteja a ouvir, para nós, sociedade hoje em dia, um pacto é algo que se leva de ânimo leve, que agora existe, depois não existe, isto não há grandes consequências, cada um vai à sua vida. Mas antigamente não. Quando havia um pacto, uma aliança entre dois povos, entre duas pessoas, entre duas famílias, entre duas tribos, entre quem quer que fosse, a quebra desse pacto era algo muito gravoso. E independentemente, mesmo que as partes fossem amigas, fossem conhecidos, o facto de uma delas quebrar esse pacto, a outra não poderia deixar de passar em branco. Isto porquê? Porque automaticamente era visto que, então, se tu vais relevar, ignorar que esse pacto foi quebrado e não fazes nada, isso significa também que é um deixar andar, que é um aceitar, que a palavra tanto tem interesse, tanto tem importância como deixa de ter. E aqui remete-nos para o capítulo divino. E muitas vezes, vocês que são pais, no meu caso não sou, mas isto parece um bocadinho às vezes também com os filhos, não é? Os pais muitas vezes dizem, se tu fizeres isto, eu comprometo-me a fazer aquilo. Mas muitas vezes os filhos não fazem. Mas o pai, se ceder e continuar a fazer o que prometeu ao filho, apesar do filho não ter cumprido a parte dele, vai perder um bocadinho a face. Vai ser visto, quer com ele, quer do ponto de vista para a outra parte, que não há uma consequência, não há um ensinamento aqui que nós temos uma consequência como resultado da prática dos nossos atos. E até vos passando a palavra, que já estou aqui a falar há algum tempo, o que eu vos queria dizer aqui é na primeira parte, o que eu queria partilhar aqui na primeira parte é isto, que é, nós temos que, para estudar esta lição, em primeiro lugar temos que retroceder no nosso pensamento e colar-nos no nosso pensamento, no pensamento judaico, no pensamento dos povos daquela altura, e do pensamento que também está desde o início dos tempos, que é, uma aliança não é algo que nós possamos virar as costas sem consequências. E isto não tem a ver com amor. Isto tem a ver com justiça. E algo que uma vez me lembraram aqui, e continuando para a frente, é, não se esqueçam que nós não estamos sozinhos no universo. Que Deus tem outros seres criados. Que Deus, antes de criar o homem, já tinha sido acusado de tirania, de falta de justiça, de falta de amor. E Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão a ser escrutinados ao longo dos olhos de alguém que o desafiou, neste caso Satanás, e a sua ação para com o homem está a ser avaliada. E Deus fixou um pacto e como alguém disse, Deus viu-se aqui por uma situação muito complicada, que era, eu amo o homem, eu amo a humanidade, mas eu sou Deus e sou justo. Se eu, por um lado, vou deixar de aplicar o resultado, a pena, a consequência da quebra do pacto, eu não estou a ser um Deus de ordem, um Deus de justiça. Mas se vou pagar e vou fazer com que a humanidade pague o resultado, onde é que está o meu amor para com a humanidade? E por isso é que se diz que Deus encontrou uma terceira via. E a terceira via que Deus encontrou é basicamente o que nós estamos a estudar esta semana, que é a substituição. Não deixa de ser justo, não deixa de haver uma consequência pelo pecado, mas há uma substituição na quebra desse pacto. Aparece aqui como se fosse a figura, desculpem lá a expressão, de um fiador que assume os encargos, que assume as responsabilidades. Que veio colmatar a falha da pessoa.
Sendo que é uma curiosidade. Veio indemnizar, isso é isso mesmo. Para compensar em Bruno, ou Pedro, neste caso, imaginem que eu faço um contrato convosco e vocês dizem, eu empresto dinheiro e tu tens que me ir devolvendo todos os meses o dinheiro que eu te empresto com um juro, imaginemos que era uma instituição bancária. E agora imaginem que eu deixo de pagar. À partida eu tenho como consequência o ter que devolver o dinheiro todo e pagar os juros de demora pelo atraso e de compensatórios. Mas agora imaginem o quanto isto é caricato até para nós mesmos. Vocês que são as pessoas a quem lhes devem dinheiro, dizer, não, mas eu vou pôr aqui do meu bolso para compensar a tua dívida. É o credor... Exatamente, é isso mesmo. É o credor que vai pagar a dívida do devedor. Exatamente. Isto é impressionante, eu não sei. Desculpem lá, já mas sabes o que é que eu estava a dizer dos contratos? Do facto de antes de se dar uma importância bastante grande. Eu acho que é precisamente por causa daquilo que tu dizias. É que hoje em dia, se nós formos a ver, fazemos contratos para tudo. Não é? Fazes contrato do telemóvel, fazes contrato da televisão, fazes contrato da casa, fazes contrato do carro, enfim, fazes tantos contratos. Até mesmo, reparem, quando vamos às lojas e tens uns cartões, assinas um contrato de um cartão da loja, assinas... Quando fazes download de uma app. E tal e qual, isso mesmo. Ou seja, são tantos contratos que para nós depois... pronto, olha, ok, então vou rescindir com este. Porquê? Porque a consequência geralmente é insignificante. Perda do serviço. É perda do serviço, exatamente. Não tem aqui uma agravante, não é? Uma pena muito grande. Enquanto que antigamente não era assim que acontecia. E só para avançar um pouco na lição, vermos um pouco dos diversos tipos de sacrifícios que existiam, que é para chegarmos depois ao sacrifício perfeito, porque já só temos aqui 12 minutos de lição. Eu fiz aqui na lição aqui de segunda-feira, fala sobre os diversos sacrifícios, e se nós formos a ver, eles tinham a oferta do Holocausto, a oferta de cereais, cada um tem o seu significado, mas nós também não temos assim muito tempo para explicar. Depois tínhamos a oferta de paz ou da comunhão, a oferta pelo pecado, a oferta de culpa ou de reparação, enfim, vemos vários sacrifícios, vários tipos de sacrifícios que eram feitos. Ias dizer alguma coisa, Pedro? Eu ia porque eu acho que podemos investir tempo a explicar isto, porque os outros dias são também um pouco a explicação destes sacrifícios, e acho que este é o cerne da lição. No meu entender, foi o que eu... Então podemos explorar este e acabamos foi o que eu tirei mais de benefício para a minha vida espiritual, é que... como é que eu vou dizer? Diz. Até aqui nós tivemos a ver que não há amor sem justiça. O Mané disse que nós somos pais, não sei o quê. Nós amamos os nossos filhos de maneira igual. Mas se um tiver o tempo todo a bater no outro, a estragar-lhe as coisas, não sei o quê, a gente não interfere no sentido de disciplinar o outro e de garantir que aquele que foi prejudicado veja reposto o prejuízo, seja ele qual for, o mais novo não vai perceber esse amor em nós. Não pode haver amor sem justiça. E não é justo. O sacrifício teria que acontecer, teria que haver justiça para que Deus possa ser considerado amor acima de todas as coisas. Portanto, as duas coisas complementam-se. Mas depois, aqui, para o entendimento do sacrifício, o sacrifício não era um ato isolado, era isso que tu estavas a enfatizar neste momento, é que tinhas a oferta de paz e comunhão, a oferta pelo pecado ou de purificação, a oferta de culpa ou de reparação e... eu julgo que estou aqui a falhar alguma, são 4. Pois é, o sacrifício de Jesus, o primeiro. Holocausto. São os 4. E, portanto, isto era um percurso que se faz, nós não concluímos o nosso processo de justificação, não é de inocentar, porque nós não estamos a ser inocentados. A lição depois no final, quinta e sexta-feira, explica bem a diferença. Sim, aborda esse tema, sim. Exatamente. Nós estamos a ser justificados, ou seja, está-se a aplicar a justiça, mas nós não estamos a ser inocentados. Portanto, e o processo de justificação
começa, de facto, no sacrifício de Jesus e na cruz, que nós, de uma forma geral, se estás aqui a assistir-nos, em princípio, ou aceitas Jesus como o nosso Salvador, ou como alguém que veio e que pagou o preço do pecado por nós. Mas depois temos as ofertas que eram acompanhadas do sacrifício do Cordeiro que nós trazíamos, o povo trazia ao santuário, que simbolizava um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem ossos, sem defeitos, sem absolutamente nenhum defeito, o melhor cordeirinho que tivéssemos, que trazíamos para ser sacrificado, uma faca, e vermos e ganharmos repugnância aos nossos atos. Percebemos que os nossos atos implicaram a morte de um ser perfeito e de um ser inocente, que era o Cordeiro. Mas não termina aí em aceitar a Cristo. Depois temos a oferta de cereais, que era o dom de gratidão. Como é que nós, depois de aceitarmos o sacrifício de Jesus, revelamos a nossa gratidão para com Cristo, por Ele ter dado a sua vida por nós, e como é que o mundo vê em nós a gratidão que nós temos pelo sacrifício de Jesus. A oferta de paz e comunhão, que era uma refeição comunitária, com as famílias, exatamente, em que nós envolvíamos familiares, amigos, como se faz às vezes na igreja, lá no terceiro andar, ou outras vezes ao sábado, depois da igreja, convidamos o grupo mais alargado de amigos e nos juntamos nas casas uns dos outros. Esse convívio onde nós, de facto, vamos partilhar da alegria e da gratidão que é termos um Salvador. E depois tínhamos a oferta pelo pecado ou purificação, que era a expiação dos pecados, que era, de facto, a tal questão da inocência ou da justificação. Os nossos pecados não desapareceram assim por artes mágicas. Os nossos pecados têm que ser expiados, e é aí que entra o juízo e o julgamento, o juízo no Tribunal Celestial, em que Jesus vai dizer: eu paguei já este preço, foram estes os pecados, eu ofereci o meu sacrifício, ele aceitou o meu sacrifício. Há alguém aqui que não tenha aceito o sacrifício, neste caso Satanás, que não se tenha arrependido, que não se tenha arrependido de ter criado dissensão e divisão e problemas entre nós? Pronto, então é para ali que vão os pecados, e por isso é que no tempo de Israel havia o bode expiatório. A gente às vezes brincamos em piadas, o bode respiratório, por causa de alguns fails, mas é o bode expiatório, porque o bode era aquele que ia expiar os nossos pecados. Eram sobre ele que eram depositados os nossos pecados, e o bode era levado para o deserto para morrer depois no deserto. Um bocadinho também à semelhança daquilo que está profetizado e que sabemos que irá acontecer com Satanás, porque vai deixar de ter pessoas para tentar e para destruir. Portanto, este resto de lição que estávamos a falar, para mim é o mais importante, é nós percebermos que a nossa vida cristã não fica completa só no simples facto de eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e o seu sacrifício para a justificação dos meus pecados. E nós batizamos. Não. A vida como cristã tem que ser acompanhada de mais uma série de sacrifícios, ou de festivais, ou de passos que eram dados neste ritual do santuário de purificação. A lição de segunda-feira até tem uma parte que eu sublinhei, que diz assim... A parte final, não? Sim. Exatamente. Os sacrifícios do santuário ensinam-nos que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto. Também precisamos de nos alimentar dele, de partilhar as suas bênçãos com os outros e de providenciar a reparação para com aqueles a quem nós prejudicamos, aqueles a quem nós fizemos mal. Portanto, isto é um ciclo e que tem que acontecer na nossa vida diariamente, semanalmente, mensalmente. É um bom resumo esta parte aqui da lição. Esta frase é excelente. Eu acho que todos nós também todos nós sublinhamos, exatamente. E eu por acaso vou-vos confidenciar uma coisa. Eu sublinhei até aqui no trimensário, primeiro a uma cor, e depois houve aqui outras palavras que até sublinhei a outra cor, porque me chamaram a atenção, porque remete exatamente para aqueles sacrifícios que nós estávamos a falar, que é, precisamos de nos alimentar, não é? A questão da oferta da paz ou da oferta dos cereais,
Sim. Precisamos partilhar as suas bênçãos com os outros, o que o Pedro também tinha referido na oferta da paz ou da comunhão. Providenciar reparação, ou seja, aquela importância que nos dá também para hoje, que é, não é pelos meus pecados, até no nosso relacionamento uns com os outros, não é por eu ter feito alguma coisa de mal ao Bruno e até saber que Deus me perdoa e que o Bruno também me perdoa, que eu não vou tentar, neste caso, reparar tudo aquilo que possa reparar e corrigir tudo aquilo que possa corrigir com os meus atos errados. Ou seja, eu destaco aqui, acima de tudo, e vou um bocadinho ao seguimento, eu concordo com tudo que o Pedro disse, que é a pedagogia do sistema sacrificial levítico, digamos assim, para até o sistema sacrificial que se utilizava na altura, acontecia e era importante para nós, ainda é hoje importante para nós compreendermos todo o que é o plano da salvação e o que é que o plano da salvação implica. Não sei se concordam, mas eu acho que isto tem uma pedagogia associada para os nossos dias ainda, muito presente, muito interessante e muito aplicável a nós. Não podemos dizer, isto era um sistema sacrificial, Deus veio com o seu sacrifício afastar isto tudo. Não há dúvida. Mas a verdade é que os ensinamentos que Deus pretendeu transmitir através destes diversos tipos de sacrifício ainda se mantêm ensinamentos bem presentes para os nossos dias de hoje. Como nos devemos alimentar dele, como devemos partilhar as suas bênçãos, como devemos providenciar reparação para com aqueles que fizemos mal. E tudo isto estava representado nestes sacrifícios e tudo isto hoje, como o Pedro diz, é uma mensagem muito importante para a nossa experiência diária e vivência diária. Isto não está lá no passado, não é? Isto está muito no nosso presente. Sim, isto não são apenas rituais que é um povo distante, escrito num livro com 2000 anos. Não, isto é uma lição de cristianismo e de relacionamento com Deus e com os outros, que começou no Éden e que vem aos nossos dias. Obviamente que nós hoje já não vamos ao santuário sacrificar animais, mas vamos ao santuário reconhecer esse sacrifício. Neste caso, todos os sábados vamos à igreja agradecer o sacrifício de Jesus por cada um de nós e reconhecer isso e partilhar disso e reparar os danos que eventualmente ocorram das nossas escolhas. E eu acho que a lição desta semana explica de uma forma, acaba por ser um bocadinho cansativo para quem leu o trimensário, cansativo em termos da carga teológica, doutrinária, os simbolismos, os textos bíblicos associados, a investigação, o estudo que tem que ser feito em detalhe para se perceber bem tudo isto. Não se resume aqui a meia hora, nem nada que se pareça, nem sequer a meia hora por dia desta semana, tinha que ser muito mais a fundo, mas a ideia geral é de facto que não pode haver amor sem justiça, que essa justiça tem que se cumprir. Eu digo sempre isto, já disse muitas vezes, e vou voltar a dizer nas palavras cruzadas deste sábado, que é: nós não nos perdemos por causa dos pecados que cometemos, mas pela graça que deixamos de aceitar. E portanto, nós não nos perdemos por causa de termos pecado, mas sim por não aceitarmos o sacrifício de Jesus, o preço, o tal fiador que tu disseste que vem pagar, a gente dizer, não, eu não pago, eu fico a dever. Se ficas a dever, temos que executar a hipoteca. Não há hipótese. Não pode ser feito de outra maneira. E a lição, especialmente porque eu não tinha noção destes outros mais pequenos sacrifícios, ou se tinha, esqueci-me ou da importância deles, e percebe-se a sabedoria de Deus nos ensinos quando tem estes quatro pontos de recuperação do pecador, vamos chamar-lhe assim. Eu queria só dizer aqui e o nosso tempo já está mesmo no final, e como a lição desta semana fala do sacrifício perfeito de Jesus, só mesmo dizer aqui uma parte que eu também sublinhei, e se calhar provavelmente vocês também sublinharam, que é: a cruz é a base para todos os benefícios que Deus nos concede, proporciona purificação do pecado, santificação para servirmos e alimento para crescermos. Acho que se nós juntássemos esta parte
há outra frase que nós três sublinhámos e que o Mané sublinhou com várias cores. Conseguíamos definir bem o que é que se trata a lição desta semana, a aliança que houve, a quebra que houve, o sacrifício que teve que acontecer, as consequências, que tipos de sacrifícios, a justiça, o amor e qual o sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. E da minha parte, como os tempos já está a acabar, em jeito de conclusão, acho que esta frase é extremamente importante e depois continua, que é uma coisa que nós devíamos depois colocar em prática, é como é que podemos experimentar melhor o que nos foi dado em Jesus, não é? E não nos esquecermos de como é que depois nós vamos conseguir colocar isto em prática para com aquele que está ao meu lado. E a lição, nós não abordámos isso, mas há uma parte da lição que fala precisamente disso, de como é que depois nós vamos mostrar isso a quem está connosco. Mas, em suma, para mim, isto de vermos que a cruz é base para todos os benefícios que Deus nos concede é algo que é extremamente importante. Deixa-me só dizer, em 20 segundos, não vamos desvalorizar a cruz também. Não vamos constantemente... Isto implica um preço altíssimo. Não vamos banalizar, não é? Não... Jesus morreu por mim, não. Faça asneira, Jesus morreu por mim. Não. Não é isso que é... Deus continua a levar as alianças muito a sério. E quando nós estabelecemos uma aliança com Deus... Aí depois ias ao encontro, já agora aquilo que o Mané estava a dizer há bocado dos filhos com os pais, quer dizer, o filho sabia, bem, ok, eu faço ou não faço, o meu pai vai-me dar. Eu faço ou não faço, o meu pai vai-me dar. E não eras um pai justo, não é? Exatamente. Eras um pai justo porque eras um pai que não tinhas palavra. Que dizias, olha, se fizeres isto, vais de castigo. Isso. Mas depois, se o filho fizesse e o pai não o pusesse de castigo, o que é que o filho achava? O meu pai não tem palavra. Claro. O meu pai não faz nada. Portanto, e o castigo era a morte. E Deus viu-se. Mané, e aí a palavra do pai, neste caso, perde qualquer tipo de valor. Deixa-me só concluir a minha participação com uma história pequenina, sem tomar muito tempo, mas que na preparação desta semana, e é muito simples, parece que banaliza isto, mas se calhar traz-nos uma percepção. Há um pastor que uma vez contou que estava a trabalhar com um conjunto de jovens e que o conjunto de jovens tinha determinadas regras para cumprir de obediência, não podia fazer isto ou aquilo, e eles portaram-se mal, eram miúdos, portaram-se mal e incumpriram, fizeram uma asneira que ele não especificou. E ele diz que então aquilo tinha que ter uma consequência, porque senão toda a gente achava, naquele colégio onde estava, que eles podiam fazer aquilo livremente, sem qualquer consequência, sem qualquer resultado, e que não havia regras e que as pessoas que lhe tinham dito aquilo não tinham palavra. E, efetivamente, o castigo foi pô-los a limpar a casa de banho que estaria mais suja, digamos assim. Era o castigo aplicado pela desobediência. Eu não quero com isto minorizar ou deixar que a lição, mas eu acho que é compreensível. Só que aquele pastor, no sentido de fazer-lhes compreender o que é que estava em causa, o pastor disse, mas olha, eu vou assumir o vosso castigo por vós. E vou ser eu que vou limpar a casa de banho mais suja em vosso nome. E vou ser eu que vou limpar e vou pagar o preço do castigo que vocês tinham para fazer. Isto parece uma coisa muito corriqueira, mas o que me fez impressão nessa história não foi a história. A história era uma maneira de ele procurar exemplificar aqueles alunos numa perspectiva muito corriqueira, muito simples, muito banal, o que é que tinha sido alguém substituir-se no sacrifício ou substituir-se no pagamento de uma dívida que eles tinham. Mas o que me chamou a atenção, e é isto que eu também retiro para a lição desta semana, foi só com este exemplo tão simples, tão prático, tão banal, tão mundano, que alguns daqueles alunos imploravam por perceberem aí naquele momento o que era alguém estar a sacrificar-se, neste caso, a tomar pelos seus ombros um castigo que não era deles, mas era que sim meu. E é isto que eu acho que retiro sempre desta semana, cada vez que eu penso na cruz, que nós nos esquecemos, e eu falo por mim, que é, não foi nada banal. O meu castigo, a minha punição foi paga. E isso não foi pago de animo leve. Isto não foi, Deus pagou, como se não lhe tivesse custado nada, ou como nós ouvimos falar isto desde pequenos, Deus pagou os nossos pecados. Mas se calhar temos que meditar o custo
o custo dos nossos pecados e em todos estes sacrifícios, meditar tanto e partilhar e pensar e vivenciar, que nós temos uma vida eterna, mas ela não foi gratuita. Eu fixei aqui uma coisa que o Pedro disse muito importante, que é, o nosso pecado não desapareceu, não desaparecem, não é, agora existe, agora não existe. Ele tem uma consequência. E a consequência foi paga. E esse preço foi pago. E nós às vezes não nos pensamos o custo foi para Deus, e estou a falar aqui de Deus como Trindade, o pagamento desse preço em substituição da morte eterna do homem. E esta lição chama-nos a atenção para isto. Houve alguém que te resgatou. Houve alguém que pagou por ti o preço da tua liberdade e da tua vida eterna. Houve alguém que encontrou uma solução sem deixar de ser justo para tu poderes vir a ter, e aceitando a graça de Cristo, para poderes vir a ter a eternidade. E desculpem com este interregno todo, mas esta experiência tão simples, o que me chamou a atenção é, se calhar nós às vezes somos como aqueles jovens, até vermos mesmo as coisas à nossa frente, não nos apercebemos do preço que é pago pela nossa vida. O preço que foi pago pela nossa vida. Se quiserem ficar com o resumo da lição, eu voltava ao versório, vou ler o versório, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, até os nossos dias, os que estão sendo, ou seja, ainda estamos no processo de santificação. Claro. Não vale a pena andarmos a correr lá na igreja a fazer coisas e a fingir que somos bonzinhos e não sei o quê. Nada disso, não. É uma única oferta. Essa oferta foi única, já foi feita. E continuar a trabalhar no nosso aperfeiçoamento. Este versório está espetacular. Acho que é uma excelente maneira de finalizarmos. Pelo menos assim começámos com o versório e acabamos com o versório. Seguramente que ao acabarmos com o versório percebemos melhor agora o versório do que no início, e é uma excelente forma de finalizarmos as palavras cruzadas. E então pedir só ao Mané que pudesse acabar com uma oração. Querido e bom Deus, Senhor, que ao meditarmos sobre o teu sacrifício, Senhor, e ao meditarmos sobre o teu amor para connosco, nos permite, Senhor, não ter que pagar o preço de uma morte eterna, nos permite ter esperança e ter fé em que podemos voltar, Senhor, a estar contigo, face a face, Senhor. Nós possamos nunca na nossa vida desvalorizar a importância do sacrifício, a importância da cruz. Possamos nos lembrar constantemente o que é que ela nos permite, o que é que ela significa e o que é que significa o sacrifício de Jesus por nós. Nós possamos ter bem presente a importância, possamos transmitir aos outros, possamos conhecer perfeitamente os ensinamentos e a pedagogia que tu nos deixaste na Bíblia através dos séculos, Senhor, ao teu povo, à humanidade, a todos os teus filhos, Senhor, procurando explicar-nos a nós, Senhor, aquilo que é o plano da salvação, aquilo que é o plano para tu, o teu plano para a humanidade caída, Senhor, o teu resgate para connosco, Senhor. Que nós possamos permanecer, Senhor, com estas mensagens bem presentes nas nossas mentes, que elas possam ser algo de importante, Senhor, e que nós não as desvalorizemos, não as banalizemos, Senhor. Que o versório desta semana possa ser a memorizar verdadeiramente em cada um de nós, e que nós nos possamos lembrar dele, Senhor, para nos lembrarmos da tua justiça e do teu amor, Senhor. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem valor sem Jesus. Nada daquilo que penso tem razão sem Jesus. Nada daquilo que quero
será bom sem Jesus. Nada daquilo que canto soa bem sem Jesus. Há um lugar no meu coração com a forma de Jesus e não posso pôr lá nada a não ser esse amor que vem de Jesus, que é só de Jesus, que vem de Jesus, que é só de Jesus. Nada daquilo que fazes tem valor sem Jesus. Nada daquilo que pensas tem razão sem Jesus. Nada daquilo que queres será bom sem Jesus. Nada daquilo que cantas soa bem sem Jesus. Há um lugar no teu coração com a forma de Jesus e não podes, não, pôr lá nada a não ser esse amor que vem de Jesus, que vem de Jesus, que é só de Jesus, que é só de Jesus, que vem de Jesus. Oh, esse amor que é só de Jesus. Há um lugar no meu coração com a forma de Jesus e não quero